vida de incertezas, cada um é uma centelha a se fazer evoluir. Caminharemos com Jesus, seu amor e sua luz já possuo. Fazer florir como o perfume de uma flor, mais bela e sublime amor a me conduzir. Nessa vida de incertezas, cada um é uma centelha a se fazer, enfim, evoluir. Caminharemos com Jesus, seu amor e sua luz já possuo. Sentir como o sol que aquece as manhãs, vai sentir o amor maior. Quero ser mais em mim. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui de novo mais uma vez com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Está faltando um nosso técnico para ver se vocês estão nos ouvindo. Vou levantar, né, para ficar melhor da gente conversar, olhar para vocês. Nós estamos aqui então numa semana que para a gente é muito linda, né? Aquela semana que a gente lembra aí das mães. E por conta disso, na nossa conversa de hoje, na nossa conversa musical, nós escolhemos o tema que é falar das mães. O arco na mão do grande arqueiro. Esse é o nosso tema da palestra de hoje. Nós somos o grupo... Tá dando para ouvir aí? Não? E agora, melhorou? Melhorou. Bom, eu vou apresentar o grupo, até para testar os outros microfones. Certo? Nós somos o grupo musical Girassol.
O meu nome é Débora. Beto. Guilherme. Teste. Guilherme. Isso, muito bom. Heitor, acho que a maioria queria conhecer o Heitor, né? Natália. Adriane. Nós temos aqui a Priscila, que está ali no fundo também. Pri, levanta a mão. Temos a Brendinha também, que faz parte do nosso grupo. E nós fazemos um trabalho de divulgação da Palavra de Jesus através da arte. Então, com palestra musical, às vezes um pouquinho teatral. E assim a gente vai usando esse recurso para tocar cada vez mais a nossa alma no intuito de uma regeneração, no intuito da gente buscar a luz, assim como geração. Então, nós vamos começar a nossa palestra. O nome da palestra, acho que eu ouvi direito, é Mãe, o arco na mão do grande arqueiro. Segura aqui pra mim só um minutinho. Pessoal, vocês vão fazer a prece antes? Vocês querem fazer uma prece? Ou a gente já pode começar embalando? A gente começou cantando, se tipo quiser. Pode ficar à vontade, filha. A gente vai regulando o microfone. Eu já estou pronta para isso. Então tá bom. Oi. Teste. Teste. Boa noite. Boa noite. Nós estamos nesse mês de maio comemorando o aniversário da Casa de Amparo Nosso Lar. Nós estamos fazendo nesse mês de maio 28 anos que nós estamos em funcionamento. Muitas pessoas ficam incrédulas, né, de saber que já tem esse tempo todo. Nós estamos desde esse tempo lá no Tibere e aqui nós só temos 1 ano e meio, praticamente. Nós mudamos para cá 12 de outubro do ano retrasado. Então nós estamos comemorando o aniversário da nossa casa, 28 anos. E nós hoje convidamos esse grupo maravilhoso para estar aqui, para dar de presente a todos vocês essa linda palestra, né? Uma palestra cantada. Eu vi um pedacinho assim do ensaio, eu já fiquei emocionada. Imagina 1 hora de palestra, como que vai ser, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar ao máximo a palestra de hoje. Fiquem todos com Deus. Estava desligado o microfone? Tchau. Estava desligado. Não, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Vamos fazer alguma prece ou a gente pode começar falando mesmo? Vamos fazer a prece? Pode Não, fazer, prece? pode fazer. Eu? Pode, é claro. Então tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos um instante. Respirar profundamente. Pensando nas mãos divinas na nossa frente, para que a gente possa entregar para Deus todas as nossas aflições. Pai, Paizinho querido, aqui estamos reunidos nessa casa de amparo e não é à toa. Estamos aqui em busca de Ti, em busca do Teu amor, em busca do conhecimento que seja fora de tudo aquilo que o mundo nos oferece, pois estamos com sede da Tua água viva. E por isso pedimos, Pai, para que prepare a nossa alma para receber as mensagens desta noite, para que possamos estar abertos a uma transformação íntima e individual de cada um, mas que trará um benefício coletivo para todos aqueles à nossa volta. Rogamos a Mãe Santíssima para que o Teu amor possa ser jogado sobre nós e a gente possa se sentir tão amado, tão querido, que todo o nosso vazio existencial será preenchido. E assim sairemos daqui renovados, curados, para seguir a nossa caminhada nessa terra, cumprindo as nossas missões.
pois somos teus filhos, Deus. E nós estamos aqui para fazer o bem, para progredirmos juntos. Obrigada, Pai, por este momento. E esteja conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite, mais uma vez. Interessante, né, esse tema, quando nós vamos falar de maternidade, paternidade, especialmente nesse mês, maternidade, né? É curioso porque, a princípio, é difícil, né? Principalmente para mim e para o Beto, falar sobre esse assunto. Tão curioso que o próprio Chico Xavier falava o seguinte: a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. E quando nós pensamos nessa frase, é legal nós lembrarmos que Deus, Ele abre espaço na sua perfeição para nós, que somos seus filhos imperfeitos. E a mulher não tem nenhuma encarnação no planeta que não passe pela concessão de uma mulher em receber. E aí é um efeito mediúnico, né? Eu acho que não existe proximidade maior entre espíritos do que durante uma gravidez, em que, literalmente, dentro do corpo da mulher tem um ser, um espírito antigo que vai se juntando a uma matéria, que vai formando um corpo que representa muito mais do que nós podemos imaginar, né? Representa ali uma série de sonhos, de expectativas, representa ali uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor naquilo que já fracassamos no passado. Então, é através desse portal entre o plano espiritual e o plano material que esse milagre de vida é feito. E quando nós pensamos nesse processo, ele já começa tão divino quando pensamos assim. É muito bonito de nós vermos como Deus promove esse momento de encarnação. E aí, quando nós vamos pensar a respeito da maternidade, deu certo isso aqui? Melhorou, né? Está dando para ouvir? Nós vamos pensar o seguinte: será que é uma missão a maternidade? O que vocês acham? É missão? O que é ser mãe? Biologicamente falando. Pode falar. Gerar uma vida. Gerar uma vida? Para isso, precisa de preparo? Não. Literalmente falando, não. Mas quando nós pensamos em missão, precisa? Sim. Precisa, né? Sim, claro. Nós temos aqui algum engenheiro ou engenheira? Temos ali, ó. Como é o seu nome? Gilberto. Vulgo meu sogro. Pessoal, vocês imaginam o que é necessário para um engenheiro começar um trabalho, seja qual for, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro de produção? É só falar assim: ah, gostei, amanhã eu quero ser. Dá para fazer assim? Eu passei longe da faculdade de Direito, mas, sei lá, acho que vai ser legal ser juiz. Vou bater no fórum amanhã. Dá certo? Não dá. Para chegar nesse ponto, foi necessário anos e anos de educação, né? Para passar no vestibular, para começar um curso, para se formar, para passar no concurso. E isso é o que se dá para uma... Por exemplo, engenheiro de som, né? Não é só chegar. Então precisa de uma série de preparo, uma série de disposição, de vontade, de sacrifícios para fazer aquilo que nós objetivamos. A missão da paternidade, a missão da maternidade passa pelo mesmo caminho. É importante tratarmos como missão divina. Mas o meu papel aqui é falar um pouquinho sobre Maria.
Porque quando nós pensamos nessa missão e estamos muito perdidos, as mamães têm um modelo, Maria. E que modelo, né? Maria é tão significativo quando nós pensamos nessa maternidade, que aquele que nós chamamos de Senhor, ela chama de meu filho. Olha como é bonito pensar nessa relação. Aquele que nós recorremos quando estamos em necessidade ou quando queremos agradecer algo, foi ela que fez dormir quando era pequenininho. Foi ela que alimentou. Então olha, será que uma missão dessa, receber o espírito mais evoluído que a Terra já viu, é entregue nas mãos de qualquer pessoa? Ou de alguém que não encare esse serviço como uma missão? Não dá, né? Não dá. E Maria tem um papel significativo e muito bonito na Bíblia. Porque a Bíblia é uma história de seres como nós, né, o Velho Testamento, pessoas que estão buscando fazer o melhor, sem ter direcionamento nenhum, porque não tinha um modelo, não tinha um guia, que hoje nós temos, que é Jesus. E aí nós temos entre várias histórias, as histórias de algumas mulheres. E sabe o que é interessante? Na genealogia, né, quando se falava em genealogia na época, não tinha nome de mulher, eram só os pais. Mas na genealogia de Jesus tem mulheres. E a história dessas mulheres, quando nós vamos observar a história delas, tem uma coisa curiosa. Todas elas nós podemos fazer relação com a vida de Maria. Por exemplo, uma delas teve uma relação, engravidou antes do casamento. E isso gerou uma guerra, praticamente. Nós temos lá a primeira mulher, né, que nos é descrito lá como uma forma, né, de aprendizado, Eva. Eva recebeu uma missão, mas se deixou perder por um projeto. E todas elas tiveram seus processos de erros, em alguns pontos que nós vemos exatamente o contraponto na vida de Maria. Quando Maria recebe a sua missão, ela recebe a visita de um anjo, que já chega para ela de uma forma curiosa, né? O negócio aqui atrapalhou. O anjo já chega para ela e fala: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela temeu. Quem não vai temer, né, diante de uma situação assim? E ele disse: não tema, porque achaste graça diante de Deus. E ele começa a falar sobre a missão dela, quem ela receberia como filho. E nós temos que entender um contexto. Assim como essa antepassada que nós dissemos, Maria não estava casada. Ela poderia ser apedrejada num processo como esse. É o mais comum de ser feito. Mas antes de temer e antes de se apressar, porque nós temos muito esse hábito, né? Parece que Deus ele é lento demais, aí a gente quer fazer da nossa maneira. E geralmente dá errado, né? Porque Deus age no tempo certo, mas nós somos ansiosos. Nós queremos a solução das coisas para agora. Maria, ela tomou uma postura completamente diferente. Ela primeiro questiona, ele explica, e então ela fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E quando ela disse isso, o anjo já se afastou, porque ele percebeu que ali começava um processo novo e diferente. Ela recebeu um projeto divino sem entender nada, com todas as possibilidades de dar errado. Eis aqui a serva do Senhor, seja como for a tua vontade. E não teve facilidades a partir daí. Se nós achamos que teria, né? Não teve. Para começar, teve que ir para uma terra estrangeira, teve que fugir, teve que morar em um outro local,
E aí as mães aqui podem refletir, podem lembrar, podem pensar, como que é ser mãe em outra cidade, sem ter ninguém, sem ter a tia que cura o umbigo, sem ter a mãe que vai ensinar a fazer aquilo que não sabemos. É fácil? E aí? Tiveram experiências com isso? Aliás, tiveram um apoio que hoje vocês pensam foi imprescindível, precisava muito, me ajudou demais? Sim? Não? Ninguém aqui é mãe? Teve ou não teve? Teve, né? Maria, ela teve que abrir mão de tudo isso. É claro que essa é a história de algumas mulheres também, né? Talvez aqui. Nós sabemos as dificuldades então que ela enfrentou, né? Vamos passar para vocês, senão eu vou ficar falando aqui muito tempo. Bom, então Maria recebeu essa grande missão de receber em seu ventre um filho de Deus. Mas agora eu faço a pergunta para vocês: quem de nós aqui não é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Então, se a gente pensar assim, cada uma que aceitou gerar uma vida, aceitou abraçar uma vida, não está também recebendo a mesma missão e convite de Maria? Sim. Então, eu quero que vocês saibam que você, mãe, também é uma ave, ó, cheia de graça, e pelo Pai foste escolhida. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade.
Então, quando a gente pensa nessa missão, acho que tudo fica diferente da forma que a gente lida com o cuidar dos nossos filhos. Porque a gente sabe que tudo isso traz muitos desafios. Mas a pergunta que eu faço agora é: o que estamos fazendo pelas nossas crianças? Convido a todos para poder refletir a nossa realidade no dia de hoje. Dentro de tudo aquilo que está dentro da nossa sociedade, do nosso dia a dia, da rede de apoio que a gente precisa, das questões das leis também. Gente, se a gente for olhar para as nossas crianças com carinho, a gente vai perceber que elas estão clamando, gritando por ajuda, por respeito, por serem vistas e mais. Estão pedindo para ocupar o lugar deles de direito, que é de ser a prioridade na vida dos pais. Eu sei que muitos de nós, a gente vai dizer e vai afirmar, mas tudo que eu faço é pelos meus filhos, são por eles. Gente, eu sei disso. É por eles que a gente faz tudo. Mas é importante a gente parar para pensar se o que a gente tem feito está nos conectando com eles ou nos afastando deles. Quanto da nossa rotina nos faz ser presentes? Será que nossos filhos se sentem amados e priorizados? Essa pergunta é um grande norteador. Porque se o nosso filho falar assim, eu me sinto amado e priorizado, ok, estamos seguindo o caminho certo. Agora, se não, talvez seja a hora da gente pensar as nossas escolhas, refletir o caminho que estamos seguindo, a forma como estamos tratando eles. Esse pode ser um termômetro para a gente ter escolhas mais efetivas. E nós precisamos refletir sobre isso. Agora, por quê? Você sabe por que a gente precisa refletir sobre isso? Porque nós somos sementes. Os nossos filhos são sementinhas. E todos nós temos um propósito. Então, ele é uma sementinha que a gente não sabe o que é. Às vezes ela é uma sementinha de mostarda, vai crescer uma árvore gigante. Às vezes ela é uma sementinha de girassol. Às vezes é uma sementinha de rosa. Não sei que sementinha que é. Mas ele já tem tudo dentro dele. Ele vem carregado da sua bagagem de vícios e virtudes. E cabe a gente conseguir cultivar nele as coisas boas, para que ele possa florescer com o que ele tem por dentro. Porque ele tem um propósito, Deus tem um propósito para o seu filho. Ele é chamado a ser alguém com autenticidade. Ele é um espírito encarnado para poder fazer grandes transformações em si mesmo e no mundo que ele habita. E nós precisamos saber cultivar o bem e o belo nesses seres confiados a nós. Agora, você já parou para pensar por que o seu filho nasceu com você e não comigo? Por que o seu filho está com você? Ele poderia estar com qualquer outra pessoa, mas não, está com você. É porque você tem exatamente aquilo que o seu filho precisa. Você tem exatamente aquilo que vai fazer seu filho florescer. E isso é muito lindo. Porque nós somos os semeadores. Nossos filhos são as sementes. Em teus braços buscarão o meu
Então Maria recebeu aqui uma estrela e passou por grandes dores ao ver o caminho que ele tinha que seguir. Afinal de contas, ela viu o seu filho sendo entregue na cruz. Lágrimas corriam, cortava o coração. Maria chorava apoiada em João, e a multidão gritava: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Maria assistia em silêncio à multidão. Pilatos entregava ao povo a decisão, e a ele perguntava: Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? A mãe renunciava em sublime compaixão. O filho humildemente aceitava sua cruz. Alguém lhe interrogava, lhe pedia posição. Grite por Jesus, grite por Jesus. Meu filho sempre foi de Deus. Ele veio por amor ao céu. Veio pelos vis e pelos réus. Veio pelos Barrabás. Eu jamais condenaria o filho de outra mãe, mãe que chora como eu jamais condenaria. Oi, que enrascada que eles me deixaram, né? Vocês viram? Trazer os lencinhos na próxima. Os lencinhos. Bom, até agora a gente falou de mãe, falou de pai, e talvez você esteja aí pensando, né? Mas e aquelas que não são mães? O Consolador prometido não é o Consolador para todos? E aí a gente vai pensando sobre a ingratidão. Sobre a ingratidão dos filhos, né? E tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que chama Honrar vosso pai e vossa mãe. E começa uma comunicação de Santo Agostinho e vai falar da ingratidão dos filhos. E quando vai falar sobre a ingratidão dos filhos, o Agostinho ele vai falar que a ingratidão é o fruto direto do nosso egoísmo. Então, muitas vezes, algumas mães fazem o que devem ser feito, como foi dito agora mesmo, a gente olha, né? Cuida com carinho, com atenção, e mesmo assim
os filhos não correspondem àquele carinho. Aí tem um ditado popular que diz assim: nem todas são mães, mas todos nós somos filhos. E a gente, quando vai pensar, será que eu estou honrando a minha mãe o máximo que eu consigo? Mesmo que talvez ela não tenha sido tão honrada enquanto eu esperava, mas ela me trouxe-o para o mundo e me deu a oportunidade de estar aqui hoje, podendo aprender, podendo buscar, podendo encontrar em uma casa de amparo, cuidado, acolhimento e amor. Mas quando a gente olha enquanto a ingratidão desse filho ou desses filhos, talvez a gente deposita em nós uma possibilidade muito grande de revolta. Acontece que a revolta e a rebeldia podem ser extremamente positivas. Por exemplo, o nome Maria no seu original significa rebeldia. E qual que é a rebeldia de Maria? É ser diferente de todas as outras até ela. É de ser aquela devotada, carinhosa e amorosa. Então a rebeldia, enquanto o mal é fazer o bem, é pagar o bem que a gente recebe fazendo ainda melhor. Mas quando a gente recebe o mal, que no caso é a ingratidão, como a gente deve pagar? Tem uma história do Chico Xavier que conta que uma mãe chega até ele desolada, que na verdade são várias mães, mas esse momento é de uma história específica que está no livro Evangelho por Chico Xavier. E essa mãe vai chegar a falar assim: Chico, eu era uma mulher que tinha posses, tinha um sítio que gerava uma boa renda, o meu esposo morreu e o meu filho fez eu assinar uns papéis sem dizer nada e tomou tudo e depois me mandou embora. E eu tenho muita dor porque eu tratei ele com todo o carinho do mundo, mas eu não consigo nem ter raiva, mas estou muito aproximada disso acontecer. Será que teria alguma mensagem que viesse consolar o meu coração? Então uma grande poetisa vem e traz uma poesia que a gente não conseguiria recitar aqui nesse instante, mas que em palavras vai dizer que espere, se acalme e nunca jamais se revolte. Continue a amar e a perdoar a seu filho, porque chegará um dia que ele precisará de você como ele nunca precisou antes. E talvez isso pode soar estranho para nós, mas imagine o dia que esse filho cair por si nessa reencarnação ou daqui várias outras e perceber o que fez, o quanto de amor ele precisará. Se for pensar assim de cogitação, possibilidade, a gente traz um exemplo prático. Livro Libertação pelo André Luiz. O espírito de Gregório, que é o personagem principal desse livro, está nas trevas, nos ambientes mais escuros e tenebrosos, há aproximadamente 800 anos. E nos últimos 50, a sua mãe percebe que ele dá mostras de mudança, de transformação. Eu vou repetir: nos últimos 50 anos ela aguarda, ela aproxima e ele não ouve. Aí ela pede um amigo para que possa auxiliá-lo e resgatá-lo. O amigo vai resgatando um por um de toda a legião que estava a comando de Gregório, até que alcança Gregório e ele chega assim, de uma forma tentando vingar, bravo, e de repente dá de frente com a mãe em um momento belíssimo e vê ela translúcida e iluminada. E aí sim ele percebe tudo aquilo que ele fez, e ela, com todo aquele amparo e cuidado, é que ela vai o acolher, o ajudar e o auxiliar. E com essa forma de auxílio real que a gente tem relato, a gente começa a pensar sobre alguns seres
que durante muito tempo muitos odiaram e até hoje, quando a gente ouve, talvez há uma repulsa nesse momento de crucificação de Jesus. Jesus estava então em um grande banquete, como ele fazia muitas vezes. Ele divide o pão e dá para um dos seus melhores amigos, um dos 12, e esse o trai, e esse vai até as autoridades e entrega, levado pela ilusão que ao entregar Jesus, os judeus iriam dominar toda aquela região e teriam um novo rei físico e material. E quando ele percebe que o plano fracassa, ele se arrepende e tira a sua própria vida. E aí poderíamos imaginar qual seria a dor de uma mãe como um ser como esse. Alguém um dia imaginou Maria de Nazaré ao encontrar a mãe de Judas. Desculpe de eu chegar aqui. Sou intrusa e pecadora, isso eu sei. Eu vim em busca de uma tal senhora, que o meu filho me dizia que era mãe de um rei. Eu disse pro meu filho, traga ele em nossa casa, filho. Nada nem ninguém engana o coração de mãe. Eu posso até dizer se segues algum homem errado, ou se deve seguir seu coração. Meu filho não ouvia as coisas que eu dizia, me acariciava os cabelos e beijava minha mão. E hoje terminaram seus dias. Meu Deus, quanta solidão. Eu sou a mãe de Judas. Meu coração está sangrando, pois foi embora meu roxinol, meu rebento, e ele foi infeliz. Numa rajada de vento, numa chama sem luz, eu vim aqui, vim pra te conhecer, Maria. Ah, Maria, você é a mãe do melhor amigo do meu filho. Judas me falou de ti, como quem fala de um grande abrigo. Você também perdeu sua flor, então sabe de mim. Me abraça, me toque, me dê sua mão, Maria. Hoje eu preciso do teu abrigo. Perdoe minha canção, que é tão triste. Não chora não, mulher. Deixa que Deus vai dar jeito. Nossos filhos não têm defeito. Ainda mais quando lembramos aquelas coisinhas pequenininhas mamando no peito. Como é que a gente iria imaginar que eles estavam sujeitos aos malfeitos e maldades do mundo? Olha, mulher, foram quase 3 anos que os nossos filhos ficaram juntinhos todos os dias. E aí, o coração dessa velha Maria às vezes quase parava, às vezes quase explodia, só de ouvir as más línguas dizendo que mais dia ou menos dia iriam pegar os nossos meninos. Será que os nossos meninos sabiam, mulher? E por que é que o seu filho iria trair com um beijo aquele que brilhava como um relampejo e todo mundo via, todo mundo
inteiro sabia o que o meu menino Jesus fazia. Não chora, não chora. Eu vou te lembrar agora aquela poesia linda do nosso vizinho. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertencem. Podemos até abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Nós somos o arco na mão do grande arqueiro. Sejamos bons arcos, mulher, é o bastante. A vida não sabe andar para trás. E olha, confiai o seu filho às ondas, assim como eu confiei o meu. Só não complica mais, né? Alguns anos atrás, muitos, eu ainda era adolescente, então tem muitos anos atrás, tava minha mãe assistindo televisão, assistindo jornal, esses jornais que parece que sai sangue da TV, e tava lá mostrando o que um criminoso havia feito. E eu sei que isso às vezes gera revolta. Eu lembro que eu falei assim, não, por que não pega esses bandidos, tudo acaba com isso logo? Já resolvi o problema. Eu sei que muita gente pensa assim. E a minha mãe falava assim, meu filho, eu só fico pensando na mãe desse rapaz, porque a gente não cria filho para fazer isso. É exatamente o que essa música retrata, né? Aí quando vem uma música dessa, faz a gente repensar as nossas posturas e os nossos olhares, lembrando que todo e qualquer ser humano que a gente olha e condena tem uma mãe. Mas a gente gostaria de falar nesse instante de outra mulher. Essa outra mulher, num certo momento, havia escutado as palavras de Jesus e a vida ia sido tocada em seu coração profundamente. E ela tomou coragem, sabendo que Jesus estaria na casa de um Simão, o fariseu. Ela veio, estava desse jeito assim, e ela adentrou, chegou até Jesus, e com as suas lágrimas ela lavou os seus pés, com os seus cabelos ela enxugou, e com um dos perfumes mais caros que existia naquele momento, alabastro, ela ungiu Jesus. Jesus olhou nos olhos daquela mulher e disse, filha, os seus pecados estão perdoados. Passado algum tempo, ele já em outro local, em outra casa, ensinando, ela criou coragem, lembrando daquilo que havia dito, entrou em outra casa, de outro Simão agora, Pedro, com muita coragem para poder fazer aquilo, chegou perto dele e falou, Senhor, tem ouvido os seus ditos? E tomei de coragem e vim até aqui perguntar se eu poderia ser uma das suas ovelhas. Será que Deus me aceitaria? Porque eu muito pequei. Mesmo depois de Jesus ter perdoado, a consciência dela ainda não havia perdoado. E então Jesus fala, mas é claro, Deus se alegraria muito. Porque imagine e olhe para o mundo a quantidade de mães que se sacrificam pelos seus filhos, fazendo uma comparação das mães do mundo ao nosso Pai que está nos céus. E aí ela se sentiu mais triste ainda e disse, desgraçada de mim, Senhor, porque eu não posso ser mãe. Aí ele diz, oh Maria, mas o que você acha? Qual é a maior de todas as mães? Aquela que se devota apenas, exclusivamente aos seus filhos, ou aquelas que se devotaram também aos filhos de outras mães? Ela fica um pouco sem entender, e ele vai e discorre sobre o assunto, explica profundamente, e diz, vá, sacrifica-te sempre, e ama a todos a quem encontrar. Nesse momento, esse segundo Simão, Pedro, passa e fita um olhar de condenação. Jesus Cristo é crucificado, Jesus Cristo é crucificado, e então ela aproxima dos discípulos pensando, serei acolhida, e infelizmente ela não foi. Eles vão para Jerusalém, e ela pensa ir atrás, mas devido àquele afastamento
através da sua conduta antiga, ela resolve ficar. Certo dia, uma legião de leprosos entram na cidade e são levados para o canto, e são expulsos daquele ambiente, assim como ela fora. E ela percebe que eles também eram filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, e mereciam ser acolhidos, amados e perdoados. E ela aproxima deles, começa a falar de Jesus para eles, e vê nos olhos a alegria e a satisfação de poder serem aceitos e amados em algum lugar, em algum ambiente. E ela percebe que agora para frente, ali seria a sua missão. E eles dizem: nós iremos marchar para Jerusalém para ouvir e aprender ainda mais sobre Jesus. E ela diz: eu vou com vocês. E chegando lá, também são enxotados e levados ao chamado Vale dos Leprosos. Estando no Vale dos Leprosos todo dia, Maria de Magdala falava sobre Jesus, ensinava sobre Jesus, dava exemplos como Jesus. E o tempo foi passando até que um dia ela percebe que aparece ali uma chaga, uma ferida. Ela havia contraído lepra, e ela se alegra em poder ser útil naquele ambiente. O tempo passa, a lepra vai piorando, ela vai ficando mais enferma, e ela fala assim: está chegando a minha hora, tenho uma vontade imensa de reencontrar minha amiga Maria de Nazaré e o teu novo filho, João, que na cruz foi concebido, ser filho de Maria, João, ser mãe de João, Maria de Nazaré. E vai rumo a essa casa, que eles estavam nessa época em Éfeso, uma cidade ao oriente. E então, ela indo, aproximando da cidade, sente extremamente enferma e doente, e não consegue acabar de chegar. É acolhida na casa de cristãos, percebe o corpo desfalecendo, percebe desencarnando, e aí ela não sabe se está sonhando, se é realidade. Ela se percebe de novo naquele rio, ouvindo as palavras de Jesus, e de repente, quando ela olha, é o próprio Cristo que a recebe de braços abertos e diz: vem, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, te espero no meu reino. História de Madalena. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. E eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente dos teus olhos, daquela chama em teu olhar, dos teus olhos, de quem sabia amar. Meu coração de mulher muito teu,
saudade foi maior. E então fui em busca de ti, mas a pedra não estava no lugar. O sepulcro era vazio, uma voz me chamou, então vi os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabe amar. E então você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui. Então, gente, a mensagem que a gente quer que vocês saiam daqui é sabendo que vocês são essenciais para os filhos de vocês. Mães, pais e cuidadores. Vocês são essenciais para tornar o mundo em um lugar melhor. Então, para celebrar esse dia que chega, cantaremos a música Dia das Mães. Tim e Vanessa. No dia que é todo seu, muitos beijos de gratidão, de quem traz o teu retrato guardadinho no coração. Receba, mãezinha querida, o meu abraço, ó linda flor, tua presença em minha vida, de Deus é prova de amor. No dia que é todo seu, muitos beijos de gratidão, de quem traz o teu retrato guardadinho no coração. Receba, mãezinha querida, o meu abraço, ó linda flor, tua presença em minha vida, de Deus é prova de amor. Feliz Dia das Mães.